professores, olá papais e mamães! Hoje nós vamos falar sobre como montar uma rotina de estudos para crianças hiperativas. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 13 anos na rede pública do estado de Minas Gerais, há mais de 5 anos aqui no YouTube. Atualmente você me vê na Rede Minas no programa Se Liga na Educação e hoje eu vim trazer para vocês, sugestões e também ferramentas para que você consiga estruturar e manter essa rotina de estudo com as crianças. Antes de passar isso para você, se você é professor, eu vou te convidar a vir estudar comigo para que você aprimore os seus planos de aula, aprimore a sua prática pedagógica e consiga envolver melhor as crianças, ter a atenção delas e desenvolver as habilidades propostas na BNCC. O link do curso de BNCC está na descrição do vídeo e lá você tem passo a passo de plano de aula, grupo exclusivo para tirar suas dúvidas comigo pessoalmente, oficina de leitura, sequência didática, um monte de coisas, mas vamos voltar ao nosso vídeo. Bom, quando nós falamos em crianças hiperativas, nós estamos falando das crianças que têm, o diagnóstico de TDAH ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas crianças vão apresentar algumas dificuldades em relação à rotina de estudos, em relação a prestar atenção nas aulas, realizar as tarefas. E eu pontuei aqui 3 dificuldades que a gente vai observar durante a construção da rotina, tá? A criança com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou a criança hiperativa, como a gente chama, ela tem a dificuldade de começar a tarefa, porque ela está envolvida em outras coisas, ela está atenta, ela está muito engajada com tudo que acontece em volta dela, então ela tem dificuldade para iniciar a tarefa. Durante a execução da tarefa, ela tem dificuldade de manter o foco no que ela está fazendo, principalmente se não estiver estimulante, agradável, se estiver chato. E a criança com hiperatividade também vai ter dificuldade de concluir tarefas. Justamente por causa da dificuldade com o foco, ela vai ter dificuldade de concluir as tarefas. Então, a gente tem esses 3 pontos para prestar atenção. Primeira coisa que é interessante de você determinar nessa rotina é horário de início e término. Então, não é assim, depois do almoço a gente faz as tarefas. É de 1h30 às 2h nós fazemos as tarefas. Por quê? Porque depois do almoço, até meia-noite é depois do almoço. Depois do almoço, então eu vou fazer só mais uma coisinha, eu vou fazer... Não. 1h30 a gente começa. Claro, pessoal, que cabe uma negociação. Nossa, estou vendo aqui que hoje, além da tarefa do dever de casa, você ainda tem um trabalho de pesquisa. Hoje nós vamos, então, fazer a tarefa de 1h30 às 2h. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos e 2h15 a gente vai fazer a pesquisa, Então, determinar o horário ajuda a começar. Determinar um horário marcado no relógio ajuda a começar a tarefa. Agora é hora de deixar tudo e começar isso aqui. Agora vamos para o foco, Aquela habilidade de prestar atenção na atividade. Primeira coisa que vai ajudar a manter o foco durante a atividade é a organização do ambiente. Não é organização só em relação a estar arrumado ou bagunçado, não. É uma organização que favoreça a atenção da criança. Então, é importante que o lugar seja fresco, arejado, claro, silencioso. Eu sei, gente, que aqui eu tô colocando o ideal. Às vezes a gente não tem esse lugar assim tão silencioso, tão arejado, tão iluminado. Mas a gente vai procurar fazer, o mínimo de cada uma dessas coisas. Por quê? Que seja um lugar tranquilo, Quando eu digo silencioso, é que a criança não vai ficar
muito próximo de uma janela onde ela vê a rua, que ela não vai ficar ali na sala de televisão onde tem gente assistindo TV, onde tem irmão brincando. Então, um lugar mais sossegado. A gente precisa, nesse momento, evitar estímulos externos. Não é apenas estar arrumado, organizado. Uma mesa muito arrumada, muito cheia de enfeites e de frente para uma prateleira de jogos e brinquedos, pode ser ruim para a sua criança, né? Então, a gente quer que ela mantenha o foco naquele momento na tarefa. Então, esse ambiente precisa estar organizado. Alguns rituais ajudam. Como assim ritual, Ludmila? É aquilo que a gente tem, né? Aqueles procedimentos que a gente faz antes de começar, quando termina algo, que a gente sempre faz igualzinho, ajuda a criança a começar e ajuda a criança a manter o foco. Por exemplo, na sala de aula, às vezes, antes de começar a aula, o professor faz uma oração. Aqui eu não quero entrar na polêmica de questão religiosa, mas é que a oração, ela faz ali os alunos perceberem que agora a aula está começando. No caso, por exemplo, de não querer fazer uma oração, às vezes os professores cantam. Tem a cantiga de começar a aula, tem a cantiga de contar histórias, tem a cantiga da hora do lanche, e assim fica bem marcado para a criança que aquele momento é um momento determinado. Você pode determinar com o seu filho ou para o seu aluno, né, naquele momento, que ele tem um versinho que ele repete naquele momento. Então, agora é a hora de começar, vamos todos prestar atenção. Alguma coisa, né, que faça sentido para sua criança e que vai marcar o início da tarefa. Assim ela se sente, né, envolvida com a questão, com a atividade. Dessa rotina, nesse procedimento aí, né, nesse ritual, inclua conferir materiais. Então, eu vou conferir materiais, eu me sentei, agora atenção, é hora de estudar. Então, esse aqui é o meu ritual de começo. E o meu ritual de final é organizar esse material de novo. Por que conferir os materiais antes de começar? Porque você, né, já teve ali uma luta para levar aquela criança para o ambiente, para abrir ali a sua tarefa, e aí, de repente, ela começa a fazer a tarefa. Ah, minha tesoura tá lá no quarto, vou lá buscar. Ah, eu vou precisar da cola também, vou lá buscar. E mãe, tem revista? Vamos procurar revista? Então, deu o horário de começar, vamos ver todos os materiais que a gente vai precisar para fazer essa tarefa, e aí a gente vai deixar tudo aqui disponível para não ter que levantar para fazer de uma vez. O horário, marcar horário de começar e terminar, é importante para a criança perceber que ela não pode ficar a tarde inteira sentada ali fazendo uma tarefa. Claro que o horário de início e término tem que ser proporcional à quantidade de atividades, ok? Mas é interessante marcar horário de término também, para que a criança veja que, olha, meia hora, 20 minutos é suficiente para fazer sua tarefa. Outra coisa, além do horário de início e de término, além do ambiente bem preparado e dos rituais para começar e terminar, é interessante que você faça divisões, tá? Você faça divisões entre esses horários. Como assim, Ludmila, divisões? Olha, se você, com uma criança hiperativa, sentar com ela para ficar meia hora fazendo tarefa, e no final dessa meia hora você ainda propor para a criança que ela leia, que ela estude, que ela faça outra coisa, você vai judiar muito da sua criança. Então, marque em horários diferentes, marque intervalos. Olha, de 13 às 13h30 ou de 13h30 às 14h, nós vamos fazer a tarefa. Aí você vai brincar. Quando for, depois da hora do seu banho, por exemplo, lá nas 18 horas, você, de 18h30 às 19h, ou de 18 a 18h30, nós vamos ler a matéria, nós vamos estudar,
né? Estudar para uma prova, revisar uma matéria, ler alguma coisa. Então, divida esses horários, tá? Horário de leitura, de estudo e horário de tarefa, porque se ficar tudo junto, fica pesado. A gente tem que lembrar que, independente de ter hiperatividade ou não, a criança, ela não tem um grande período de atenção. Então, parta isso, ok? Agora, as ferramentas. O que é importante, o que é interessante de você fazer para a sua criança se organizar e para que ela desenvolva autonomia dessa organização? Quando eu digo, faça um cronograma, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, um cronograma semanal. Olha, todos os dias tem tarefa. Ah, não, a professora não manda na sexta, então na sexta a gente não coloca. Não, a professora manda todos os dias. Então, nós vamos marcar aqui, nós vamos fazer uma tabela, pode ser feita no computador, pode ser feita à mão mesmo, pode ser no caderno, pode ser numa folha à parte, isso aí você que escolhe. Mas vamos fazer uma tabela aqui dos dias da semana. De segunda a sexta eu vou colocar lá, de 1h30 às 2h, dever de casa. Então, de 1h30 a 2h, dever de casa. O estudo, todo dia tem que ser a mesma coisa? Não. A gente pode colocar assim, na terça, lá às 18h, de 18 a 18h30, nós vamos ler. Ler a matéria da escola. Na quarta, de 18 a 18h30, nós vamos jogar. Um joguinho que fixa os fatos da matemática, um quiz, onde a gente vai fazer perguntas e respostas da geografia. Na quinta, a gente vai ler livro, literatura, né? Nós vamos ler notícia, ler jornal, ler livros, ler histórias, enfim. Então, faça um cronograma, mas não entregue pronto para a criança. Você faz a tabela, chama a sua criança e fala, olha, vamos organizar nosso estudo aqui? Vamos fazer assim? Tem dever todo dia? Tem. Que hora que nós vamos fazer o dever? Então, vamos marcar. Olha, mas a gente tem que estudar. Como que a gente vai fazer? Ah, você prefere jogo 2 vezes na semana? Você prefere leitura 2 vezes na semana? Como que a gente vai fazer? E você vai ensinando o seu filho, o seu aluno, a sua criança a usar esses instrumentos para se organizar. Porque ele é criança por pouco tempo e a hiperatividade vai segui-lo. Ele vai, né? Algumas coisas mudam com a maturidade, mas ele ainda vai ter características, ele ainda vai ter dificuldades da hiperatividade. Então é importante que ele aprenda a se organizar. Fazer listas também é importante, também faz bem para essa organização. Então, hoje, na hora que a gente foi organizar o nosso material, lá deu o horário do início da atividade, a gente vai organizar o nosso material, vamos fazer uma listinha do que a gente tem que fazer hoje. Ah, hoje tem dever no caderno, tem uma atividadezinha no livro de geografia e também precisa preparar um material para uma aula que a professora vai dar. Ela pediu para levar massinha, por exemplo. Então, lista, ensina a fazer lista e checklist, né? Vai riscando ali. Então, aqui ó, nós precisamos fazer o dever de matemática. Esquece os outros, a lista tá lá pra gente lembrar depois. Acabei o dever de matemática. Marquei, vamos olhar o que ainda tem para fazer. Isso é muito fundamental, é muito óbvio para nós, mas nós temos que lembrar que eles são crianças. Então, ensine para as crianças a usar cronogramas, a usar listas, para que elas não se esqueçam das tarefas que têm que fazer, para que elas façam as coisas a tempo. Colocá-las nesse lugar de organização, é claro que você adulto está supervisionando, mas colocar a criança nesse lugar onde ela se planeja é muito importante para ela, para a autonomia dela e para ela desenvolver essas habilidades. Eu gosto de sugerir para os meus alunos, né, para as crianças de um modo geral e para os pais, uma rotina semanal onde você coloca ali, né, para cada dia da semana, o que a criança tem que fazer. É interessante até você incluir uma tarefa da casa, para ela colaborar com a casa. Arrumar o próprio guarda-roupa,
deixar em ordem o próprio quarto, não muitas tarefas, porque se você sobrecarregar a criança, você vai ter problemas, né? Você vai ter o efeito oposto ao que a gente quer. Mas você coloca ali então, né? Todos os dias ela tem 3 tarefas: fazer o dever de casa, o momento de estudos, né? Que seria de leitura, jogos e tal, e um momento organização, organizar a própria mochila, deixar o quarto arrumado, enfim, né? Colaborar com alguma coisa, tirar uma mesa, colocar uma mesa, ajudar com a louça, não sei. Depende da idade da sua criança, depende da rotina da sua casa. E aí, você faz uma legenda. Nós vamos marcar de verde. No final do dia, a gente vai até esse quadro e vamos marcar de verde aquelas tarefas que a criança fez sem precisar ser lembrada. Ela foi lá e fez. De amarelo, aquelas tarefas que ela precisou ser lembrada. A mãe, o pai, quem está junto precisou falar. Tá na hora do dever. Por favor, vá arrumar seu quarto, né? Olha, a louça tá precisando, tá lá para guardar. Vamos lá secar e guardar? Então, de amarelo, o que precisou ser lembrado. E o vermelho, de vermelho, aquilo que não foi feito a tempo, tá? Então, uma tarefa que deixou de entregar, um dia que não fez ali a sua tarefa de colaboração com a casa. E aí, no final da semana, você conta com a criança, né? Quantos verdes nós tivemos, quantos amarelos, quantos vermelhos, o que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, por que não está funcionando? E se tiver muitos verdes, vamos dar uma recompensa. A recompensa não tem que ser de comer, não tem que ser de gastar, pode ser a recompensa um tempo junto, uma volta no parque, uma caminhada junto, uma brincadeira, né? Então, vamos combinar isso com a criança, assim a gente observa a evolução, né? Olha, a semana passada tinha muitos amarelinhos, essa semana já tem mais verdes. Olha, vermelho nem tem mais, né? Você tá fazendo tudo a tempo. Então, esse tipo de instrumento é interessante, ok? Eu espero que essas dicas e ferramentas tenham te ajudado e principalmente que elas ajudem as crianças a fazer o que elas precisam fazer sem sofrimento, com organização e com tranquilidade. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram para ver novidades, para ver as coisas mais de perto. Um grande beijo e até a próxima!